Bom, para quem assistiu o vídeo anterior, a expectativa do dólar para hoje, tá? Era uma expectativa de um movimento de queda. Essa linha foi a linha de suporte que eu tracei do gráfico diário, falando que em uma hora tinha um volume baixo, expectativa de um movimento de queda. O mercado abriu, índice sinalizou um volume fora do normal, tá? Aqui nós tivemos um volume comparado, apesar de ser um volume de abertura, tá? Mas eu considero como um volume, analisa esse volume, expectativa de queda, preço não conseguindo fazer novas máximas, aproveitei o primeiro sinal dentro do setup e entrei numa posição vendedora. Aqui nós tínhamos um padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Bom, e o alvo, com que base que eu coloquei inicial? Bom, eu desenhei, identifiquei esse padrão, um padrão com uma retração em 886, um possível Deb Crab. Okay? Deb Crab tem uma extensão da perna XA em 161. Então, portanto, a minha PZR era neste nível. Okay? Então, coloquei o alvo nessa região. Stop loss eu posicionei logo acima deste candle de entrada. Já que eu estava no meio, né, eu não peguei o início da perna CD, eu já estava praticamente aí 1/3 dela. Então, busquei uma relação risco-ganho aí que fosse positiva. Então, busquei aí uma relação risco-ganho, mais de 2:1. Eu não trabalho com base em tamanho de lote, assim com percentual no risco da conta. Então, por exemplo, se eu arrisco aqui 0,5%, vou estar buscando 1%. Se eu arrisco 1%, 2%, 3%, dependendo da relação risco-ganho. Okay? Então, é com base em percentual do saldo da conta que se baseia o meu tamanho de lote. Então ficamos com mais um exemplo de operação utilizando o índice para sinalizar a entrada. E olha que interessante, ele mostrou novamente um volume maior do que os últimos períodos, um volume maior, e o mercado não conseguiu fazer novas mínimas. Ou seja, podemos ter algum tipo de correção nessa região. Para buscar uma PZR e um movimento de reversão, seria interessante um volume próximo a esse volume que foi responsável por esse movimento de queda.